Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Mais uma vez, sempre oportunizando o espaço do nosso programa para a IAL, Instituto de Atenção à Longevidade. Através do Dr. Cláudio, nós temos dissecado os mais variados temas pertinentes à saúde e tem despertado o interesse das pessoas. Aliás, mais uma vez, Dr. Cláudio, muito obrigado por ter aceito ao nosso convite e rememorando os temas que nós já abordamos, né, para que as pessoas que não acompanharam os primeiros programas saibam daquilo que a gente já tratou aqui. O senhor lembra? Pode elencá-los? Seria um prazer, Luiz. Com sua colaboração, você merece um reconhecimento, temos que planejar isso. Obrigado. Podemos ter a oportunidade de trazer aqui para o programa informações relevantes para um aprendizado da população na conquista do envelhecimento saudável, que é o que prega o Instituto que você falou, e toda a sociedade de geriatria, né, e todos aqueles profissionais de saúde, médicos que realmente priorizam um envelhecimento sem sofrimento para o ser humano no nosso país, que merece muito uma atenção em educação e saúde. Seu programa tem colaborado muito. Nós já falamos sobre a questão da memória, Alzheimer, prevenções de vários cânceres, osteoporose, artrose, atividade física adequada para o envelhecimento saudável, né? Alimentação, várias informações, obesidade, né? Então, vários temas nós trouxemos. E acho que vamos continuar trazendo, tenho certeza, se Deus permitir, várias novas informações. E nós só temos que, em nome de todos, agradecer sua colaboração. Obrigado. Eu acho que já remonta aí quase 6 meses, né, de programa tratando desses temas que são, repito, aliás, não vou me cansar jamais, é de suma importância para que aquelas pessoas que têm interesse e que não encontram em qualquer que seja canal de TV aberta, esse tipo de tema que a gente trata aqui. Vamos abordar hoje, que tal? É uma proposta. A gente pode mudar assim de enxofre, como diria no popular. Que tal o câncer de intestino grosso? Um bom tema, excelente tema, uma boa escolha. Que, aliás, é a segunda causa de câncer na mulher e a terceira no homem. Isso, verdade. É isso mesmo, doutor? É verdade. Então vamos lá. Muito bem informado. É verdade. E aí, principalmente a mulher, ela tem um privilégio, ela vive mais hoje que o homem em nosso país, ela tem que estar atenta às doenças silenciosas que podem realmente ser uma situação de surpresa desagradável. E a questão do câncer de intestino é uma informação que você nos coloca para trazer, importante. É um câncer que cresce, né, na população brasileira e muito. Tem várias causas, é claro, a gente vai conversar sobre isso, mas é importante salientar que ele tem crescido. Ele é mais comum justamente a partir de 50 anos de idade, onde os protocolos em todo o primeiro mundo se tem um cuidado maior, mas surpreendentemente, Luiz, você trouxe um tema que é importante salientar e estou lembrando, tem crescido esse tipo de câncer de forma surpreendente nas pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos, 40 anos, já tem estudos mostrando ali outro dia, uma incidência grande já de um percentual que chega, se não me engano, perto de 20% dos cânceres de intestino relacionados a pessoas abaixo de 50 anos. E eu já tive paciente do ano passado para cá no consultório, uns 2 episódios, se não me engano, de câncer de intestino abaixo de 50 anos. Então, realmente, precisamos alertar a população sobre esse assunto. Quando abordamos aqui qualquer tema relacionado à saúde, parece que aquele que me causa maior expectativa é sobre o câncer, porque é realmente uma doença aterradora, uma doença que nos preocupa muito e eu acho que a questão reside tão somente na preocupação, acima de tudo, qual delas? A educação alimentar. Eu acho que é o início de tudo. Isso. Se você pautar a sua vida ao longo da própria vida, dentro de uma conduta exemplar no que diz respeito à alimentação, naturalmente você não será cometido por determinadas doenças. Está correto. É correto, você está correto. Mas aí eu vou lhe pedir uma coisa. Sim. Se você permite, que nós deixemos para falar sobre alimentação, até para segurar o telespectador, sim, e que claro, a gente possa seguir um raciocínio, que a gente, quando estuda em medicina, geralmente a gente segue aquele protocolo de conceito, diagnóstico, e aí vai o tratamento e a prevenção, a gente dá uma ênfase maior ao final. Então, o que é que acontece? O câncer de intestino, é importante salientar para as pessoas que muitas vezes as pessoas não fazem os exames preventivos adequados. A grande parte da população, muitas vezes nessa faixa etária, justamente às vezes 45, 50 anos, ainda não se aposentou e esquece de cuidar-se, né, de ter o cuidar de si próprio. Então é importante salientar que alguns sintomas podem existir e que podem chamar a atenção. E a boa notícia, se diagnosticado num tempo oportuno, cerca de 70% desses cânceres de intestino grosso, né, eles são curáveis,
fazendo a cirurgia no tempo hábil, a maioria ela tem o histórico muito positivo. Então nós temos que estar atento a sintomas que são esse sintoma, alteração do ritmo intestinal, a pessoa passa a ter uma constipação que não tinha, ou passa a ter uma diarreia que não tinha, aspecto das fezes que pode alterar, o ritmo intestinal que pode estar alterado, desconforto abdominal, a própria dor abdominal, a sensação de que não esvaziou plenamente seu abdômen, que está cheio, está pleno, às vezes sintomas já mais avançados de náuseas, vômitos, você pode ter diversa perda de peso sem justificativa, você passa a perder peso sem ter uma justificativa, é uma anemia, porque você pode ter um sangramento oculto, então são sintomas que você tem que estar alerta e percebendo qualquer coisa nesse sentido é importante procurar a assistência médica e fazer uma avaliação mais detalhada. Então é importante salientar nesse sentido em relação ao câncer de intestino. E lembrando que eu falei no início, ele pode ocorrer de forma silenciosa, então principalmente para quem tem histórico familiar, você pode até fazer antes, mas de modo geral, a partir dos 50 anos você pode fazer um exame que é de baixo custo, fácil, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, onde a pessoa vai verificar nesse exame, o médico vai pedir se há sinais de sangramento discretos, que pode ser uma lesão sangrando. Essa lesão pode ser uma doença hemorroidária, pode ser um simples pólipo, que é uma lesão pré-maligna, bom alertar que nós temos os pólipos, que podem sangrar, pode ser uma pequena úlcera lá no estômago, mas pode ser já o início de uma lesão maligna e que você pode ter a cura aí através da pesquisa de sangue oculto, que pode dar um resultado muito grande, um impacto na saúde pública muito grande, a implantação de uma rotina de protocolo, que é um exame de baixo custo para a população. É importante a gente alertar isso, a informação de saúde pública. É importante que os municípios, as prefeituras implantem em baixo custo. E a videocolonoscopia, que é um exame já de maior custo, mais dificuldade até pela rede pública, mas que também é de suma importância, onde você vai ter realmente a visualização do segmento intestinal, toda a luz, a mucosa, e verificar se há uma lesão. E se houver pólipos, que são lesões pré-malignas, já se retira. E aí é importante a gente lembrar que esses pólipos, eu posso esquecer, Ludwig, estou falando muito, mas é importante para a população, que a presença de um pólipo no intestino, ela é uma lesão pré-maligna, tipo uma verruguinha, uma verruga, uma lesão verrucosa, que ela pode ficar ali de 7 a 10 anos para se transformar em um câncer. Então, a pessoa pode ter um tempo grande para detectar. Então, daí a importância de fazer os exames preventivos, estar atento, porque geralmente esse câncer não surge tão rapidamente. Ele pode vir de uma lesão crônica, um processo inflamatório crônico, às vezes as pessoas têm uma retocolite, outras doenças de base, inflamatórias não muito comuns, que podem lentamente ir agravando e transformando realmente uma lesão maligna. E isso pode ser favorecido na investigação clínica, fazendo a simples pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas como é que faz a remoção desses pólipos? Seria através desse exame prévio que você citou aí, o sangue nas fezes, ou através de uma dor, uma inflamação que a pessoa sinta e talvez ele já esteja até em processo avançado? Geralmente os pólipos, você não tem sintoma, é um achado casual na videocolonoscopia, no exame. Então, aí o médico ele vai retirar o pólipo nesse mesmo procedimento, nesse mesmo tempo de exame, geralmente ele já faz a retirada e garante aí uma chance grande de você evitar um câncer intestinal. Que aí a gente vai entrar, o evitar, no seu tempo nosso, mas a gente tem que estar atento no que você quer, que é a questão da alimentação, que é importante salientar. A gente tem um componente genético, mas a gente tem uma alimentação que pode favorecer realmente o surgimento de câncer. É importante explicar como isso funciona, se você permite, nosso intestino, ele pode sofrer um processo inflamatório, uma agressão maior, se ele funciona mais lentamente. Então, o ritmo intestinal, se você consegue ter um ritmo intestinal frequente todos os dias, e o ideal seria até 2 vezes ao dia, nunca passando de 48 horas, você está realmente favorecendo uma boa limpeza, evitando que toxinas venham a irritar a mucosa intestinal e trazer um processo inflamatório crônico que possa malignizar o tecido. Então é importante você ter um bom ritmo intestinal. Você vai ter isso como? Fibras na dieta, a gente já sabe, está em tudo que é revista sobre saúde, uma boa quantidade de água e caminhada. 70% das constipações melhoram com fibra, líquido, água e caminhada. Não precisa nem tomar medicamento para prisão de ventre. Então, o que é que acontece? É importante aprender isso. E aí a gente vai evitar um assunto que você outro dia me comentou, semana passada, até você conversou comigo por telefone, é a questão de alimentos, carnes
e embutidos. Você me Embuti... falou. Você queria falar sobre. É verdade, embutidos. E aí veio a calhar aqui agora, hein? Coincidência boa. Mas é o que há de pior em termos de alimentação, são os embutidos. E açúcar, eu acho que açúcar também é outro causador, principalmente do câncer, porque ele provoca um ambiente ácido, né? Enquanto a gente tem todo o organismo alcalino, a gente não tem uma probabilidade maior de contrair uma doença, tipo o câncer. Isso, né? Exatamente. E aí o câncer de intestino está provado, os alimentos ricos em carne vermelha, eles aumentam a chance de câncer em vários estudos acima de 30% a 35% em relação à alimentação mais saudável, uma dieta mais saudável. E se você parte, a informação boa é essa, e aí é bom estar atento até a pessoal jovem, como tem crescido a presença, a incidência de câncer, tem crescido a incidência de câncer de intestino nas pessoas mais jovens, inclusive acima de 30 anos já às vezes. Então o que é que acontece? É um pouco mais raro, mas já acontecendo, e as pessoas acima de 40 também, e não somente a mais acima de 50, como estava, a gente está tendo uma evidência já de surgimento anteriormente a essa faixa etária, é lembrar que, Ludwig, então a alimentação rica em carne vermelha, né, ela favorece o aumento do surgimento de câncer de intestino grosso. Mas se você, em cerca de 30% a 35%, salvo engano, se a memória não falha, mas se você faz uma alimentação rica em embutidos, presuntos, salame, salsichas, e inclui aí o peito de peru defumado, que tem ali conservantes, né, onde você tem os conservantes, os corantes, esse aumento do risco, ele passa de 35% para perto de 50%, 49%, 50%. Então, a dieta, ela é rica em derivados de carne vermelha, rico em conservantes, que você fala nos nitritos, né, os nitratos, que você queria falar, isso aumenta muito mais o risco de câncer, inclusive também de estômago. Então é importante salientar, a pessoa evitar, porque as pessoas estão iludidas e começam a consumir na questão de querer combater um excesso de peso com um produto light. Nem sempre o light é inofensivo. Então, um peito de peru light, defumadinho, cheio de conservante, cuidado. Né? Eu digo sempre, integral não é diet, nem todo diet é inofensivo, nem todo light é inofensivo. Produto industrializado, ele pode ter problema. Para um exemplo, um peito de peru comum, né? A carne fresca, se você considerar, não é congelado, refrigerado numa geladeira, você não pode conservar vários dias. Enquanto um defumado fica ali, então a quantidade de conservante é grande. É alta para conservar. Tanto que já existem regras em vários países da limitação desse tipo de conservante nos alimentos pelos riscos que podem trazer, inclusive, para as crianças. E na questão dos nitratos, pode mexer na questão da hemoglobina, criar uma metahemoglobina que traz um malefício como se fosse uma falsa anemia e prejudica o rendimento da criança, o rendimento do jovem no momento estudantil e até na questão da atividade física para qualquer idade. Então, e até para o idoso também, pode levar a tonturas, a mal-estar, sensação de fraqueza, déficit de memória. Então, você tem, além do risco de câncer, o risco hematológico do uso de determinados alimentos que podem comprometer a saúde como um todo do ser humano. Então, cuidado, preferir sempre os alimentos mais saudáveis, os peixes, as carnes brancas, grelhadas, não fritas, excesso de fritura, nem com óleo algum. O alimento saudável, vegetal, ainda é a melhor opção. Para você ter noção, todos os embutidos, eles são nocivos. Um outro segmento, um outro tipo de alimento que você encontra nas gôndolas de supermercado, qualquer que seja ele, que tenha uma tarja preta, né, que você vai ter que ler, botar uma lupa ali para ler, você vai encontrar tudo aquilo que não presta. Né, para o seu organismo é extremamente nocivo e você deve pensar duas vezes, repensar até. Doutor, mais uma vez agradeço por ter participado aqui do nosso programa. Esperamos nos encontrar aqui mais uma vez na próxima semana.